Olá, começa agora mais um programa Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, falando sobre os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Para debater esse assunto aqui no estúdio, hoje nós recebemos a Maureen Bagatini, assistente social e coordenadora da Casa Viva Raquel aqui de Caxias do Sul. Bem-vinda. Obrigada. Tatiane Baggio, psicóloga e hoje representando a Marcha Mundial das Mulheres e também o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Bem-vinda, Tatiane. Thaís Dalegrave Bampi, psicóloga e coordenadora do Centro de Referência para a Mulher de Caxias do Sul. São todas muito bem-vindas aqui ao programa. Para iniciarmos o assunto de hoje, nós vamos assistir a um material que traz aí alguns números da violência contra a mulher aqui no nosso país. Confira. No Brasil, a cada 12 segundos, uma mulher é violentada. A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada. E a cada 90 minutos, uma mulher é assassinada. Ainda assim, cerca de 10% dos brasileiros acha que a questão da violência contra a mulher recebe mais importância do que merece. Dentre os assassinatos, 61% são de mulheres negras e 36% acontecem nos finais de semana, quando as delegacias da mulher estão fechadas. 54% conhecem uma mulher vítima de violência doméstica ou familiar e 56% conhecem um homem que já agrediu a parceira. 85% concordam que as mulheres que denunciam seus parceiros correm mais riscos de sofrer assassinatos. 31% das mulheres que foram vítimas de violência ainda convivem com o agressor. Para 17%, a violência é diária. E o principal motivo para não tomarem nenhuma atitude é o medo que sentem do agressor. Aí, eu gostaria de abordar alguns temas que foram colocados nesse material, começando com esse número que diz que 10% dos brasileiros ainda acham que se dá muita importância ao tema violência contra a mulher. Tatiane, você concorda com isso? Eu acho que não, né? O que eu vejo é que nós temos que dar cada vez mais visibilidade e atenção, né, a esse tema. Os índices, a gente viu ali, né, são preocupantes. Então, mesmo que tenha se dado uma certa visibilidade, né, nos últimos tempos, ou quando acontece algo que é considerado chocante, e daí naquele momento se dá alta visibilidade, ainda assim, nós temos esses índices que mostram, né, que nós precisamos debater mais, que nós precisamos pensar em alternativas para resolver essa questão e que ainda está sendo pouco discutido, né? Então, como a gente viu, né, a cada 1h30 uma mulher é morta no Brasil, vítima de violência. Isso é muito ainda, né? 13 mulheres Nossa. por dia, né? Então a gente ainda tem que continuar discutindo e avançando no tema. Thaís, elas ainda convivem com o agressor, essas mulheres vítimas de violência, por medo, é isso mesmo? Sim, vemos isso, percebemos muito nos relatos das mulheres, porque há muita ameaça. Algumas têm medo que, tomando atitudes como denunciar, pedir medidas protetivas, ele poderá ficar mais agressivo ainda. E todas são feitas muitas ameaças, inclusive dos familiares deles, às vezes. Isso tudo acaba propiciando que elas continuem na situação e também por, às vezes, uma ideia de que ele poderá mudar, a situação poderá se resolver, porque a maioria delas quer romper com a violência e não necessariamente com o relacionamento. Então, elas ainda têm esperança de que poderá mudar. Ou até essa questão cultural, social, de aquela ideia de que a mulher pode ser responsável pelo fracasso ou não do casamento. Então, ainda é atribuído à mulher responsabilidade nesse sentido. Pois é, Maureen. E uma mulher que é casada com um homem ou, enfim, tem um relacionamento com um homem agressivo, que tem esse perfil, muitas vezes elas acreditam que podem mudar esse parceiro, além de acharem que a relação, o sucesso ou o fracasso depende delas, elas acreditam que pode mudar esse parceiro, pode mudar essa realidade? Acho que nós mulheres sempre acreditamos, né, que podemos mudar a situação.
E, na verdade, existe uma condição aí muito mais emocional de ligação com o parceiro, de vínculo e até de manter essa questão da afetividade, do amor, né? A união das pessoas se dá através disso, muitas vezes, né? Na maioria delas. Então, claro que as mulheres acreditam que podem ter mais tempo. Acho que bem dentro da fala da Thaís aí também, elas se sentem responsáveis. Será o que eu fiz de errado para esse parceiro estar tão violento comigo? Trazem a responsabilidade para si e acreditam que podem mudar. E eu vejo também que nós, né, nós mulheres, muitas vezes a gente tem a questão dos filhos, então nós queremos manter aquela família para poder, sim, manter os filhos junto conosco, mostrar que a gente está, sim, investindo naquela relação. E a gente sabe que, enquanto a mulher não estiver emocionalmente mais empoderada e mais aceitando a situação, ela não vai conseguir romper e vai acreditar, sim, que, através de outros mecanismos, ela vai conseguir manter a relação. É meio um conto de fadas que quer se viver aí, né? Tatiane, sabe aquele ditado que diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? A gente cresce ouvindo isso. Isso é verdade? Então, essas frases colaboram, né, para a perpetuação da violência, né? Então, porque se vê que, então, se a mulher está num relacionamento, ela está naquele relacionamento porque ela quer. Então, se ela está apanhando é porque ela é conivente, se ela está sofrendo violência, por que ela não sai, né? E não se entende muitas vezes esse ciclo de violência que nós chamamos de um relacionamento abusivo, né? E muitas vezes a sociedade, ela respalda esses tipos de relacionamento quando acredita que nas relações estáveis ou nos casamentos as brigas são comuns, a agressão pode acontecer. A mulher tem que, daqui a pouco, ter relações sexuais, mesmo não querendo, porque é a obrigação dela, porque ela está casada. São ideias errôneas que nós aprendemos, muitas vezes, desde criança, né, do lugar da mulher dentro da casa, do lugar do homem, e de que se tu está dentro da instituição casamento, né, tu tem essas obrigações e deveres. Então, se a sociedade acaba legitimando e naturalizando a violência, né, eu vejo que esse é um dos fatores principais que favorecem os índices de violência doméstica e de morte das mulheres. A naturalização da violência nos casamentos, nas relações estáveis. Então, quando uma pessoa vê que uma mulher está sofrendo, que está apanhando do marido, que está, enfim, é vítima de violência, deve denunciar? Deve ajudar também? Deve meter a colher? Deve meter a colher, deve denunciar, deve, inclusive, oferecer apoio a essa pessoa, escuta. A Lei Maria da Penha fala que é dever do Estado, da sociedade, como um todo, proteger a mulher. Né? Nós vamos ler lá na Lei 11.340 de 2006, que é dever da sociedade. Então, não é somente a mulher que precisa querer sair dessa situação, porque ela quer sair da situação, mas em vista de uma dependência psicológica, financeira, né, que são diversos fatores ali implicados, ela não consegue. Então, quem vê, né, essa situação tem que oferecer apoio, tem que buscar denunciar, sim, né, porque se está sendo conivente, está colaborando para essa violência. Thaís, lembrando que a violência não é somente a violência física, né? Pode ser a violência moral também, podem ser as agressões verbais que doem tanto quanto, né, que causam danos sérios aí a questão da psique da mulher também. Eu gostaria de puxar para a nossa realidade aqui de Caxias e região, Thaís, se possível com alguns números, porque a gente vê esse material e acha que é longe da gente que isso acontece, mas isso acontece também aqui na nossa cidade, é isso? Sim, acontece. Lá no Centro de Referência para a Mulher, da Coordenadoria da Mulher, nós atendemos em média 125 mulheres por mês. Muitas com casos de violência física, algumas, todas psicológicas, pode-se dizer, algumas violência física, algumas agressões físicas mais graves, inclusive, e sem dúvida toda uma gama, enfim, de dificuldades que essa mulher vivencia em função de um relacionamento abusivo. Por que elas permanecem com o parceiro, morando na mesma casa?
Isso é muito delicado. Existe uma série de coisas, como a Tatiane falou, a questão da dependência emocional, afetiva, pode ser financeira também, mas a questão emocional é algo bem forte ali. Por isso que é importante as mulheres poderem ter acesso a atendimento psicológico, inclusive na rede de proteção à mulher em Caxias, nós temos o CEPA da UX, que oferece atendimento psicológico, tem o programa Defesa à Vida, que é específico para mulheres em situação de violência. O atendimento é gratuito, o encaminhamento pode ser feito via UBS, mas se for lá, através da Coordenadoria da Mulher, nós também podemos encaminhar, vai direto para esse programa e tem mais agilidade. E há uma certa vergonha também de pedir ajuda, Thaís? Porque a mulher ela vai ter que expor essa situação, vai ter que sair do âmbito íntimo, particular, para o público. Deveria ter um apoio dessa instituição para que não se tornasse tão público assim, mas enfim, tem essa vergonha? Tem vergonha, embora, enfim, o atendimento seja sigiloso lá conosco, enfim, nas diversas instituições, mas existe a vergonha. As pessoas vão saber, por exemplo, vai chamar a polícia, vai chamar a atenção dos vizinhos em função disso, porque às vezes tem situações mais graves em que é preciso chamar a polícia na hora, no local. Enfim, é muito forte isso, a questão da vergonha. Às vezes nem para a família algumas contam, enquanto a situação não está tão escancarada, algumas escondem até da própria família, porque de repente é o homem que eu escolhi para viver talvez toda a minha vida, ser o pai dos meus filhos e de repente aceitar publicamente que de certa forma não foi uma escolha acertada ou enfim é alguém que tem características que eu não percebi antes, ela se culpa também em função disso. Maureen, você que é uma das responsáveis pela Casa Viva Raquel, você trouxe alguns números aí que comprovam uma certa dependência econômica desse parceiro e talvez isso motive ficar dentro desse ciclo aí vicioso, dessa violência toda, né? Então nós temos um levantamento aí que 66% das mulheres que entraram na casa, elas não têm um trabalho formal, elas não conseguem se sustentar sozinha, né? Então, isso é um índice bem alarmante, porque essa questão da dependência acaba influenciando muito na decisão, né? E a gente sabe que para a gente poder ter uma vida melhor, nós temos que ter a nossa independência. Então, quando elas entram na casa, a gente tenta também estimulá-las a procurar o que elas gostam de fazer, de que forma que elas vão procurar alguma coisa na área mais profissional, ou até que tipo de acesso a cursos elas podem ter, e despertar isso, porque vivem ali numa situação que às vezes não sabem nem do que gostam, nem exatamente o que gostariam de fazer da sua vida, né? E muitas vezes tiveram já uma relação, estão tendo outra e continua, e essa questão se repete. Por isso que é muito importante, né, o apoio psicológico. A gente imagina até que as relações são rápidas, por isso que muitas vezes eu não conheço tanto o meu parceiro e daí eu acabo entrando nessa situação de violência. Mas nós temos alguns índices que são relacionamentos duradouros, que não são assim, num primeiro momento a gente pensa que seria isso, mas na verdade não, são os relacionamentos duradouros que tem esse índice maior de violência. Muito bom, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre essa questão tão perigosa e tão severa sobre a violência contra a mulher, não sai daí. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade.
Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, debatendo essa questão da violência contra a mulher. E a gente vai assistir mais um material com números sobre essa violência aqui no Brasil. 64% dos casos de estupro acontecem na casa da vítima. Em 67% dos casos, o agressor era alguém conhecido por ela. Estima-se que 1 em cada 4 mulheres sejam vítimas de violência durante o parto. Menos de 20% dos brasileiros acham que as leis protegem as mulheres contra a violência doméstica, sendo que entre as mulheres negras, 41% acha que não. 50% da população considera que a forma como a justiça pune não reduz a violência contra a mulher. No Brasil hoje, existem menos de 500 delegacias da mulher, e o número de casas-abrigo não chega a 100. Muito bom, a gente vai retomar algumas questões. Então, Tatiane, tem toda essa questão da mulher negra, duplamente aí vítima da violência, por ser mulher e por ser negra. A gente viu no bloco anterior, 61% dos assassinatos contra mulheres envolvem mulheres negras, né? Ou seja, elas são vítimas também, fortes vítimas, né? Sim, porque tem duas questões aí que perpassam, né? O caso da mulher negra, porque tem uma questão racial e o fato dela ser mulher. Então, nós sabemos que ainda nós estamos num país, né, moramos num país de muito preconceito, né, com a questão racial, então, dos negros, e isso interfere diretamente nas oportunidades de trabalho, né? Então, essas mulheres que estão mais vulneráveis economicamente falando, né, nós estamos falando de mulheres que sofrem violência, que têm uma dependência econômica maior, né, dos companheiros, no caso, e têm menos oportunidade por conta do preconceito também na sociedade. Então, elas estão mais vulneráveis à violência doméstica também por conta de todos esses fatores. Né? Uhum. A gente falava no intervalo sobre a questão das medidas protetivas a favor dessas mulheres e o quanto o judiciário pode atendê-las ou não. Gostaria que vocês comentassem sobre isso. Uhum. Eu acho que tem toda a partir do momento que a mulher acessa a coordenadoria da mulher, né, é feito o registro, que é o boletim de ocorrência, e a Thaís pode me ajudar aí também. Através do boletim de ocorrência, a mulher vai poder manifestar o seu desejo ou não de pedir medidas protetivas e também continuar com o processo criminal, né? Então, isso é uma opção da mulher, né? A gente sabe que isso é um primeiro passo, mas hoje, dentro da nossa rede, acho que o judiciário tem sido muito rápido no sentido da medida protetiva, de poder, então, afastar o agressor do lar e, no caso, a pessoa que sofreu a violência, a mulher que sofreu a violência, vai ter a opção e nós, né, como equipe, a gente para trabalhar o que ela quer realmente daqui para frente, qual vai ser o seu plano de vida aí. A gente sabe que tem outras questões que são importantes, que na medida que elas saem do lar, elas acabam muitas vezes perdendo aquilo que foi construído a vida toda, né? Não só a questão econômica e aquilo que são os seus pertences, mas também muitas vezes a questão dos filhos. E isso a gente sabe que é um outro processo, que corre paralelo e que não tem a mesma agilidade, que é o que nós conversávamos, né? Que não tem a mesma agilidade da medida protetiva. Mas nós vemos ali como um fato muito importante a mulher poder ter essa garantia. E aqui em Caxias eu acho que a gente tem um trabalho muito efetivo como rede, né? Eu acho que a Thaís pode falar mais um pouquinho até em termos de coordenadoria, porque eficazmente nós nos reunimos uma vez por mês para poder sim fazer com que essa rede funcione, né? E aí, Tatiane, Sim. você acha que está suficiente esse apoio dessa questão toda do judiciário? Como é que é todo esse trâmite? Então, pelas falas das mulheres que nos procuram, né, enquanto movimento, ainda há muito que se avançar, né, em relação ao nosso judiciário e às questões que envolvem a justiça. Uma mulher que busca, então, se livrar daquele relacionamento abusivo e ela busca encaminhar daqui a pouco um processo de separação, ela vai ter que lutar pela pensão dos filhos. O que nós temos tido de relato é que ainda é muito demorado todo esse processo, o que faz com que muitas retrocedam,
desistam, né? E neste processo, quando o agressor sabe que ela buscou essa ajuda, buscou o processo de separação, né? Está recorrendo à justiça, os seus direitos, ela recebe mais ameaças, né? Ela é coagida a desistir, né? E neste processo das burocracias, da demora, muitas vezes falta de conhecimento de onde buscar essa ajuda, onde recorrer, né? Porque a violência, ela acontece em todos os níveis, né? Nós vimos não só a questão física, mas a patrimonial é muito forte também. Então, elas são ameaçadas a ficar sem recursos, né, por conta do agressor e, enfim, elas retornam, muitas vezes desistem, né, dos processos por conta da demora, né, principalmente nas separações no processo litigioso, por exemplo, quando envolve a questão da pensão dos filhos, em que elas não conseguem manter os filhos, né, sozinhas. Então, ainda nós temos muito que avançar, né, nessa questão da justiça e no judiciário, né. Thaís, estamos todas com lacinhos aí de fitas devido aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, principais ações aqui de Caxias, e o pessoal que está nos ouvindo, para qual telefone deve ligar? A vítima de violência contra a mulher, o que deve fazer? Qual que seria a primeira solução, a primeira medida? Bom, enfim, a partir do momento em que ocorreu a violência, é importante que ela busque ajuda. Às vezes a pessoa fica receosa de procurar logo uma delegacia de polícia, mas é claro que é importante poder fazer o registro da ocorrência. Até a Maureen estava dizendo, para poder acessar a medida protetiva é indispensável que ela primeiro faça um boletim de ocorrência com o registro dos fatos que aconteceram. Então, assim, ela pode, se ela não se sente à vontade de ir a uma delegacia, ela pode nos procurar na Coordenadoria da Mulher, que fica no último andar do prédio da Prefeitura. Nós atendemos de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, sem fechar ao meio-dia. E essa fita aqui é devido aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que é um movimento mundial que começou em 91, e inicia em 25 de novembro, que é o Dia da Não Violência contra a Mulher, se estendendo até 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, passando pelo dia 1º de dezembro, que é o Dia de Combate à AIDS, e 6 de dezembro, no qual tem uma campanha brasileira do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Diversas ações, o link com a programação completa está no site da Prefeitura. Nós temos, inclusive, no dia 6, que é Dia dos Homens pela Não Violência contra a Mulher, teremos um motocaço na praça a partir das 17h30 e às 19h vai ter um comboio de motos pelas principais ruas da cidade. Teremos também o Caju Solidário no dia 10, às 10 da manhã, e 2 corridas. Uma hoje da Girardi e outra terá da Kempo no dia 7, às 19h30. Fica o convite aí. Maureen, eu quero uma fala final sua. Tatiane também, começo com a Tatiane, porque a gente quer falar um pouco sobre a PEC 55 e o quanto ela vai atingir as mulheres, né? Isso, Tatiane? Então, nós estávamos falando sobre dar visibilidade, né, à pauta das mulheres, e uma das coisas que nós temos discutido muito neste momento é o quanto esse projeto de lei, que era a PEC 241, agora que é a 55, né, vai prejudicar diretamente as mulheres à medida que, com a diminuição dos recursos na área da saúde, da educação, né, com a paralisação desses recursos por 20 anos, que é o que esse projeto de lei prevê, nós sabemos que vai prejudicar diretamente as mulheres que já têm uma dificuldade, muitas vezes, de inserir os filhos na rede de ensino, né? A diminuição dos recursos na área da saúde vai afetar diretamente o atendimento às mulheres. E no caso das mulheres que pretendem trabalhar fora, né, e não têm onde deixar os seus filhos, hoje já tem uma dificuldade de encontrar creches para colocar os seus filhos. Aí vamos pensar que vamos ter uma redução do investimento nessa área, menos creches, menos locais para se buscar como apoio para que a mulher consiga uma independência financeira. Então, se essa PEC for aprovada, a previsão é que afete diretamente a questão das mulheres, né? A gente viu aí que nós vamos ter, a princípio, a idade, né, homem e mulher, para aposentadoria
de forma igual, então, mesma idade, né? Aumenta o tempo de contribuição, desconsiderando a jornada tripla da mulher hoje. Então, nós vivemos tempos difíceis a nível da questão política, né? E a gente tem que estar atento a isso, né? Para continuar lutando por essa pauta relacionada aos direitos das mulheres. Ok. Maureen, é preciso denunciar? É possível ter uma nova vida? É possível quebrar esse ciclo de violência? É possível encontrar um amor de verdade? Quem ama não bate, não agride, né? Uhum. Então, é possível denunciar, sim. Eu acho que o que nós falamos aqui, né, eu acho que só corrobora com isso. E as mulheres têm que ter esse desejo, né, para poder, sim, romper com isso. E muitas vezes a gente precisa conhecer um pouco mais, por isso que eu acho que esses momentos são importantes, porque quem está escutando está, né, vendo que pode esclarecer, que pode saber um pouco mais. E a partir do momento que eu sei que eu tenho oportunidade, porque quando acontece, né, quando eu tenho desejo e eu busco ajuda, é uma oportunidade nova de vida. E para todos nós, em algum momento a gente tem que fazer alguma mudança. E a mudança, ela precisa de um processo. E esse processo de conhecimento é necessário. Ok. Thaís, um telefone de contato, vamos deixar para o pessoal que está em casa? Sim, o telefone da Coordenadoria da Mulher. Então, 3218 6026. 3218 6026. Tatiane, Thaís, Maureen, muito obrigada. Obrigada mesmo pela participação de vocês. O Rede Cabeças de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima. Até mais!